brasileiros que vieram de outros estados se despedindo de seu maior ídolo. Aqui no salão principal da Assembleia Legislativa, onde está o corpo, a emoção é muito grande. As pessoas passam, muitas choram, se despedem, fazem gestos. Enfim, há muita emoção, muita gente já desmaiou. Pelo menos 60 pessoas foram atendidas pelo serviço médico montado em 14 ambulâncias que estão aqui junto ao prédio da Assembleia Legislativa. A família de Sena, que chegou por volta de 9 horas da manhã, está numa sala reservada aqui no prédio da Assembleia. A namorada Adriane chegou às 11 da manhã. Ela já esteve 2 vezes por aqui. Eles acompanham tudo, porém a família, os pais especialmente, não voltaram mais para cá desde que terminou a cerimônia reservada e que aconteceu logo que o corpo desceu, foi tirado, logo que o caixão foi tirado do carro dos bombeiros. Do lado de fora aqui do prédio da Assembleia Legislativa, a repórter Graziela Azevedo acompanha a entrada das pessoas para fazer sua despedida à Sena. Graziela. Aqui do lado de fora, Tramontina, as pessoas continuam a passar nessa fila interminável no cordão de isolamento. São brasileiros de todas as regiões do país, paulistas de todos os cantos da cidade. Gente que traz a bandeira do Brasil, que traz frases de despedida para Ayrton Senna. Gente que chora aqui do lado de fora, que traz os seus filhos. Gente emocionada que vem dar esse último adeus. É uma passagem rápida, mas é uma passagem simbólica, é uma passagem muito forte. As pessoas realmente... tem gente que chegou aqui segunda-feira à noite, que está aqui há muitas horas, alguns dias até, e não desiste não. Fica aqui até o final e vai passar, vai dar esse último adeus para Ayrton Senna. As pessoas não vão ver o rosto do piloto, mas vão fazer essa última homenagem. Tramontina. Milhares de pessoas já passaram por aqui e outras tantas estão do lado de fora do prédio, esperando o momento de poder entrar. O repórter Mário Rezende acompanha. Mário. Bem, aqui do lado de fora da Assembleia Legislativa, a gente pode ter uma ideia de como vai ser toda essa quarta-feira. São milhares de pessoas que não param de chegar na esperança de pelo menos ver o caixão com o corpo de Ayrton Senna. Mas a fila é muito grande. Com certeza mais de 1 quilômetro o trajeto que as pessoas têm que percorrer bem devagar para conseguir entrar no prédio da Assembleia. E num momento tão emocionante como esse, os fãs alternam manifestações de tristeza com muitas lágrimas e de euforia com os gritos de Senna, Senna, tricampeão. E o que impressiona também é a quantidade de jovens, de estudantes, de caras pintadas que vieram para o velório. Mais uma demonstração de que o piloto tricampeão era o grande ídolo de toda essa juventude. Tramontina. Aqui no prédio da Assembleia, onde está o corpo de Ayrton Senna, a segurança é realizada por 400 policiais militares. Do lado de fora, outros 300 organizam a entrada do público. E o repórter José Roberto Burnier sobrevoa esta região. Burnier. Bem, Tramontina, pelo que a gente pode ver aqui de cima, as homenagens do povo brasileiro, dos paulistanos a Ayrton Senna, na Assembleia não vão terminar tão cedo. Nós estamos, veja aí, sobre a 23 de maio aqui na região do Ibirapuera. E a fila começa, veja aí, bem em cima da ponte. Ela vai dando várias voltas nas quadras que cercam aqui, vizinhas à Assembleia Legislativa, até chegar à porta principal. Olha, é difícil a gente precisar, mas de fila, tem mais de 2 quilômetros de fila, faz um sol quente e mesmo assim as pessoas não desistem para dar aí o último adeus a Ayrton Senna. Tramontina. A Polícia Militar não está permitindo que as pessoas entrem aqui no prédio da Assembleia Legislativa com grandes bandeiras ou faixas. As pessoas deixam tudo lá na entrada e depois retiram na saída. Porém, muitas trazem recadinhos, bilhetes, despedidas e jogam os papéis diante do corpo de Ayrton Senna. Rosângela Santos. Hoje podia ser mais um daqueles dias nublados e úmidos na capital. Não foi. São Paulo recebeu Ayrton Senna com céu azul. E antes mesmo do sol nascer, a cidade já estava de pé, triste e emocionada, mas pronta para se despedir do herói. Muita gente amanheceu no aeroporto de Cumbica esperando a chegada do voo 723 da Varig. O avião pousou às 6h15 da manhã. O tricampeão mundial de Fórmula 1 foi recebido com honras de chefe de Estado. O
caixão foi retirado do avião, coberto pela bandeira nacional, colocado em cima do carro dos bombeiros e deixou a pista por volta das 6:50 da manhã. A multidão assistia a tudo em profundo silêncio. Desde a avenida do aeroporto, muitos carros, gente dos dois lados da pista, além de motoqueiros e ciclistas, acompanhavam o cortejo. À medida que o carro se aproximava da cidade pela Rodovia dos Trabalhadores e depois pela Marginal do Tietê, o número de pessoas aumentava. E numa imagem impressionante, podia-se ver a Marginal parada. Pelo caminho, as homenagens seguiam. Bandeiras do Brasil, a marca das vitórias do campeão. Faixas, um coração formado por um grupo de fãs. A bandeira do Seninha colocada numa adutora. Caras pintadas. Até os trens do metrô pararam para ver o cortejo. A multidão foi aumentando à medida que o carro se aproximava da Avenida Prestes Maia, no centro, Vale do Anhangabaú e Avenida 23 de Maio, para chegar, enfim, à Assembleia Legislativa completamente lotada. Ali, o primeiro encontro com a família. Depois, os outros familiares se aproximaram para ouvir as palavras do pastor, que também faz parte da família. Ao fundo, uma melodia que vinha do lado de fora. Um hino que a torcida brasileira deu de presente ao campeão. Na porta da Assembleia, uma multidão se espremeu na tentativa de formar uma fila para o último adeus. Muitas não resistiram. Jovens de caras pintadas choraram a perda do ídolo. Com a proteção da polícia militar, os fãs se aproximaram com faixas e flores. As crianças lideraram as homenagens. Ninguém conseguiu controlar as lágrimas e a emoção. Adriane Galisteu, namorada de Senna, chorava muito. Veja a seguir, São Paulo parou para dar o último adeus ao campeão. Isto é São Paulo hoje. Ofertas de mãe para mãe. Quer ver só? Arroz agulhinha Tio João, 3.490. Feijão carioca Novo Eudoro, 1.390. Leite longa vida Parmalat, 990. Detergente em pó Omo Duplação, 1.999. Panela de pressão Rochedo, 18.900. Aproveite estas e outras ofertas. Dia das Mães é um só. Preço mínimo, qualidade máxima. O Eldorado garante. A diferença entre você e a sua mãe é apenas uma questão de tempo. Dê uns séculos de presente, a qualidade em relógios que a sua mãe merece. Todo dia é aquela correria. É por isso que eu faço questão de um super café da manhã com cornflakes da Kellogg's. Cornflakes da Kellogg's é feito de nutritivos grãos de milho, o único que contém 10 vitaminas e minerais. Assim todos ficam bem alimentados e super dispostos toda manhã. No maior pique. Cornflakes da Kellogg's, o pique da manhã. Voltamos à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde acontece o velório do piloto Ayrton Senna. De lá fala ao vivo Carlos Tramontina. No momento em que aconteceu a cerimônia reservada, apenas familiares, alguns pilotos e amigos mais próximos da família de Senna puderam participar aqui dentro do prédio da Assembleia Legislativa. Isso aconteceu às 9h30 da manhã. Depois, os portões foram liberados para a visitação do público. Entre o pessoal da área de Fórmula 1, que já esteve presente aqui, a gente cita os pilotos Raul Boésio, Rubens Barrichello, o Christian Fittipaldi, o Emerson Fittipaldi. Entre outros amigos estão previstas as chegadas do chefe da equipe McLaren, Ron Dennis, e também do piloto Gerhard Berger.
Vamos chamar agora o repórter José Roberto Burnier, no helicóptero. Bem, Tramontina, olha, a situação daqui de cima continua realmente impressionante a imagem. As pessoas, além de esperarem horas na fila para ver Ayrton Senna, enfrentando mais de 2 quilômetros de fila, veja aí, elas saem e ficam na frente da Assembleia. Veja ali o tanto de gente que está parada na frente do estacionamento da Assembleia. Gente que fica ali rezando, que fica cantando, que fica gritando o nome de Senna. Enfim, as pessoas continuam homenageando, se manifestando em relação à morte de Ayrton Senna, apesar do sol forte que faz aqui em São Paulo. É muita gente prestando aí a última homenagem ao piloto brasileiro. Tramontina. E a Polícia Militar solicita às pessoas que, as que estiverem interessadas em se despedir de Senna, que o façam, mas com calma, porque ainda há bastante tempo para isso. O estacionamento no Parque Ibirapuera, aqui na zona sul da capital, está liberado para que as pessoas possam lá deixar os carros. Rosângela Santos. Os alunos de uma escola de Sorocaba transformaram a dor em música para homenagear o tricampeão. Por toda a escola, nada lembrava um dia de aula comum. Liberados pelos professores, os alunos deixaram de lado os livros e os cadernos. No pátio, ao invés da agitação costumeira, só tristeza e a lembrança de Ayrton Senna. Sinto uma tristeza imensa, né? Que perdemos um grande ídolo. Não tem clima para aula? Não. A maior homenagem que os alunos poderiam fazer ao grande campeão veio aqui desta sala. Os alunos escolheram uma melodia bem conhecida para mostrar que a morte do herói deixou mesmo partido o coração de estudante. São Paulo, que amanhece trabalhando, teve, como todos os dias, avenidas congestionadas, trânsito lento. Mas o movimento na capital esta manhã era diferente. Não havia corre-corre, só tristeza. A cidade é a imagem do Brasil. Luto. A chegada do corpo de Ayrton Senna parou São Paulo. O trabalho teve que esperar. Era emoção demais para segurar. Tem palavras. O Senna leva um pedacinho de cada brasileiro com ele e do nosso coração. Hoje não dava para ser um dia normal. A dor invadiu a cidade. O comércio abriu mais tarde. O moço que agitava a bandeira do Brasil pelos circuitos da Fórmula 1 deixa saudade. Vai ser duro viver sem ele. Ele não deixa o Brasil, ele vai continuar. No nosso coração ele vai continuar. São Paulo hoje é tristeza, só tristeza. Vai demorar um bom tempo pro pessoal esquecer disso, voltar à sua rotina. Vamos voltar à Assembleia Legislativa com a repórter Graziela Azevedo. 8.000 pessoas por hora. Esse é o cálculo da Polícia Militar para o número de fãs que estão passando aqui pelo cordão de isolamento para fazer a última despedida para Ayrton Senna. São pessoas jovens, pessoas vestindo o verde e amarelo, as cores do Brasil, pessoas vestidas de negro, enfim, caras pintadas, pessoas que vêm de todas as partes do Brasil e de todos os cantos de São Paulo para essa última homenagem. Mais de 60 pessoas já passaram mal aqui, ou de emoção, ou de calor, ou pelo tempo da longa espera. Mas as pessoas vão aqui e vão fazer a última despedida e prestar a última homenagem. Graziela Azevedo para o São Paulo Já. Quem sempre viveu as alegrias, hoje chora a despedida do ídolo. Esta quarta-feira de outono vai entrar para a memória da cidade
como o dia de mais uma chegada inesquecível de Ayrton Senna. Audiência realizada hoje em Paris, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, decidiu reduzir a velocidade dos carros nos boxes. A partir do Grande Prêmio de Mônaco, os carros só poderão fazer o reabastecimento e a troca de pneus em voltas pré-estabelecidas. A FIA estuda também a criação de um mecanismo para que os carros reduzam a velocidade na entrada e na saída dos boxes. Os fãs e amigos de Ayrton Senna não param de chegar ao prédio da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. O repórter José Roberto Burnier sobrevoa o Ibirapuera e mostra a multidão que se despede do campeão. Olha, o que mais impressiona é que as pessoas, além de enfrentarem horas para entrar no prédio da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, enfrentarem uma fila de mais de 3 quilômetros, elas fazem o seguinte, veja ali, elas saem do prédio por aquela rampa, dão a volta e acabam se aglomerando aqui fora. Muita gente não vai embora, fica aqui na frente, participando de outras homenagens ao ídolo brasileiro, cantando, gritando o nome de Senna, rezando, enfim, prestando aí mais homenagens ao piloto. O sol é forte aqui em São Paulo, mas as pessoas não desistem. Bonner. O presidente Itamar Franco decidiu agora há pouco que viaja ainda hoje a São Paulo para apresentar pêsames à família de Ayrton Senna. O presidente decidiu também que não vai acompanhar o enterro do piloto e volta hoje mesmo a Brasília. O presidente Itamar Franco acompanhou a transmissão da chegada do corpo do piloto pela televisão, no Palácio da Alvorada, e às 10 da manhã foi para o Palácio do Planalto. Muita emoção no velório de Senna. Graziela Azevedo. 100, 150, 180 mil pessoas. Nem a polícia militar consegue calcular muito bem qual é o número exato de pessoas aqui na Assembleia Legislativa. Mas é muita gente. São jovens, gente humilde, gente que aprendeu a ver Senna, aprendeu com a alegria dele, com a vontade dele de vencer, gente que tinha quase sempre nos domingos de Fórmula 1 uma alegria garantida, que era ver Ayrton Senna ganhando, Ayrton Senna subindo no pódio. Essas pessoas agora vêm homenagear o nosso piloto. A fila não para nunca, às vezes anda um pouquinho mais rápido, às vezes tem mais gente, mas ela não para. É difícil saber onde a fila começa, onde a fila termina. As pessoas não arredam pé. Enquanto não conseguem passar em frente à urna, em frente ao corpo de Ayrton Senna, elas não deixam a Assembleia Legislativa de São Paulo. William Bonner. E agora as outras notícias do dia com Cristina Ranzolin. Foi na hora em que o carro do Corpo de Bombeiros ia passar pela ponte Cruzeiro do Sul, na marginal do Tietê. 2 trens do metrô param no adeus emocionado que São Paulo preparou para o seu filho querido. E vamos voltar à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o corpo de Ayrton Senna está sendo velado. Carlos Tramontina. E essa emoção é ainda maior aqui dentro do prédio da Assembleia Legislativa. Os cálculos da Polícia Militar são de que pelo menos 20 mil pessoas já passaram aqui diante do corpo de Senna. E essas pessoas, quando entram, sempre acabam se comportando da mesma maneira. Quando estão diante do corpo, coberto pela bandeira brasileira, a emoção toma conta de todo mundo e elas acabam chorando e muitas deixam a bandeirinha ou deixam um recadinho diante do corpo de Senna. É uma emoção muito grande e que se mantém desde o momento em que a visitação pública foi aberta às 15 para as 11 da manhã. Milhares de pessoas aguardam o momento de poder fazer o mesmo. Bonner. A seguir, as homenagens ao piloto comovem todo o país. A emoção das pessoas que acompanharam o corpo de Ayrton Senna da Europa até o Brasil. Um voo que eles preferiam não ter feito. Todos extremamente tristes, um pesar tremendo no avião, constrangimento total, os amigos do Senna. Por onde nós passamos, recebemos condolências de todos os lugares,
todos os aviões que passaram. É o voo que ninguém gostaria de ter feito. O voo foi triste porque todos os locais que a gente passava, controles no meio do oceano, comentavam do pesar, da tristeza. E eu particularmente, por já ter viajado com ele, é uma coisa triste, né? 2 jornalistas que estavam no avião contam como foi a viagem. Logo depois que o caixão com o corpo de Ayrton Senna foi desembarcado aqui no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, começaram a descer também os 350 passageiros do mesmo voo que veio de Paris. Entre eles, o comentarista de Fórmula 1, Reginaldo Leme, que acompanhou toda a trajetória de Ayrton Senna como piloto de Fórmula 1. Qual era o clima dentro do avião? É o pior possível. E estavam ao lado do caixão pessoas que estavam acostumadas a fazer, às vezes, até esse mesmo voo de volta para o Brasil junto com ele. Nem todos os passageiros ficaram sabendo que tinha um corpo a bordo. Aqueles que souberam da notícia, apesar das cortinas fechadas, porque queriam vê-lo. Um chegou, inclusive, a fotografar e os passageiros, obviamente, demonstravam tristeza por isso. Hoje de manhã, o coração do brasileiro bateu mais forte. A emoção tomou conta de milhões de pessoas que em casa, nas escolas ou nas ruas, acompanharam a chegada do corpo do campeão Senna a São Paulo. Em Recife, nem a chuva impediu que as pessoas nas ruas acompanhassem as notícias sobre a chegada do corpo de Ayrton Senna ao Brasil. No centro de Goiânia, um artista plástico deixou uma mensagem de carinho. Corra, Ayrton, o céu te espera. Em Belo Horizonte, um cartaz enorme mostrava a última homenagem ao tricampeão. Em Porto Alegre, os estudantes de uma escola não conseguiram conter a emoção e choraram sobre a bandeira nacional. Em Florianópolis, no estádio da Ressacada, onde acontece hoje o amistoso entre as seleções de futebol do Brasil e da Islândia, os torcedores chegaram cedo e traziam no olhar a tristeza pela morte do homem que virou herói de toda a nação. Em Curitiba, bandeiras do Brasil e faixas pretas nas janelas e nas antenas dos carros eram uma demonstração silenciosa de dor pela perda de Ayrton Senna. Durante a manhã, muita gente interrompeu o trabalho em Curitiba para acompanhar na frente das lojas de eletrodomésticos pela televisão as cenas do cortejo fúnebre e do velório de Ayrton Senna, todos querendo guardar as últimas imagens do ídolo. No adeus à distância, muita gente se deixou levar pela emoção. A gente não aguenta, é o filho da gente. É o nosso país, menina. Nesta escola, alunos e professores interromperam as aulas para homenagear o piloto que tantas alegrias deu ao Brasil. As caras, pintadas de Senna, mostravam mais do que tristeza. Estampavam o orgulho por aquele que, além de um ídolo, foi um exemplo. E na explosão de juventude, o grito de saudade. Em São Paulo, milhares de pessoas enfrentam uma longa fila no adeus a Ayrton Senna. O lugar dos madrugadores era garantido pelo cordão de passagem e a presença de policiais. A fila estava indo bem, até que o corpo de Ayrton Senna chegou na Assembleia. Depois da chegada do cortejo, a fila já não tinha mais um começo. Milhares de pessoas se aglomeraram em frente ao portão de entrada. Os policiais tentaram afastar aqueles que não faziam parte da fila, mas já não havia mais por onde sair. O jeito foi abrir os portões. Muita gente passou mal. Esta garota desmaiou e teve que ser carregada por cima das grades. Esta outra, grávida de 3 meses, sentiu falta de ar e foi atendida pelo policial em cima dos sanitários improvisados. Crianças no colo e nos ombros dos pais choravam desesperadas. Foi preciso chamar o reforço policial para controlar a multidão. Mas a agitação do lado de fora se transformava em respeito dentro da Assembleia. A fila andava no compasso da tristeza. Na entrada, o silêncio. Na saída, muitas lágrimas. Ele não queria participar da corrida e forçaram ele ir. O Ayrton Senna, que tantas vezes fez volta de apresentação pra gente, hoje o povo se reúne aqui para fazer a volta da despedida para ele. Ele merece. O pessoal quase me derruba, mas eu passei e consegui. E vá com Deus, Senna. Deus te leve e põe num bom lugar, que eu sei que você está.
O repórter José Roberto Burnier mostra ao vivo do helicóptero que ainda há muita gente neste momento esperando a oportunidade de prestar a sua homenagem a Ayrton Senna. Agora há pouco eu falei que a fila poderia estar em mais de 3 quilômetros, pois está maior ainda. E é assim, a cada instante chegam mais e mais pessoas. Repare aí, nesta ponte que fica sobre a Avenida 23 de Maio, região do Ibirapuera. A fila já está fazendo uma curva, porque senão vai em cima do trânsito, que aliás já está bastante complicado aqui na região. Todas as ruas de acesso, ruas que ficam ao lado aqui da Assembleia Legislativa, foram interditadas pelo policiamento de trânsito. Agora há pouco, a Polícia Militar de São Paulo divulgou um primeiro balanço sobre o cortejo. Segundo a Polícia Militar, 1 milhão de pessoas acompanharam o trajeto do corpo de Ayrton Senna do Aeroporto Internacional de Guarulhos até aqui o prédio da Assembleia Legislativa. E continua chegando mais pessoas, mais fãs de Ayrton Senna. Agora vamos às informações do repórter Mário Rezende. Pois não, em meio a tanta tristeza, muitos torcedores conseguem trocar as lágrimas pelos aplausos e dão adeus a Ayrton Senna como se estivessem em plena arquibancada de Interlagos. Neste momento, um dos mais emocionantes desta manhã aqui do lado de fora da Assembleia. As pessoas cantam o hino brasileiro em homenagem ao piloto que soube tão bem representar o Brasil lá fora. Pela própria natureza, essa grandeza, terra dourada, em tantas vidas, pátria amada, dos filhos deles só legítimo, pátria amada, Brasil resplandece, gigante pela própria natureza. Bem, vamos agora ao interior da Assembleia Legislativa, onde está o repórter Carlos Tramontina. No momento em que as pessoas passam aqui diante do corpo de Ayrton Senna, é muito rápido. São poucos segundos. Mas o tempo é mais do que suficiente para elas manifestarem de alguma maneira tudo aquilo que estão sentindo. De maneira geral, é através do choro. Muitos um choro contido. E aí, para muitos, não é nem um pouco contido não. Chora adulto, chora criança, chora jovem, chora pessoa mais idosa. A família de Senna continua aqui na Assembleia Legislativa, numa sala reservada. Alguns familiares, neste momento, estão sentados ali na área reservada especialmente para eles. Uma das pessoas que está presente neste momento é uma das irmãs de Ayrton Senna, William Bonner. Durante toda a tarde, a Rede Globo vai continuar acompanhando, direto de São Paulo, as últimas homenagens ao piloto Ayrton Senna.